alô seguidores, estamos aqui na Praça Mena Barreto, com Ayrton Engster dos Santos. Engster, eu tenho que aprender. Engster dos Santos. Da família lá da linha Harmonia. Linha Harmonia. Isso. Por isso que tu é harmônico. Tranquilo, a harmonia faz parte da minha família. Tá tranquilo, não se sabe nenhuma briga tua, tu tá tranquilo. Tá? Não, eu sou tranquilo. Tá. Não, eu sou resiliente. Tu é resiliente, tá certo. É isso que o nosso mundo está precisando, né? Tá, cada vez mais. Cada vez mais. Se a gente compreendesse o processo histórico, talvez a gente fosse mais resiliente. A gente não olha para trás, né? Não. Se a gente olha, a gente pensa hoje, Elton, que o mundo é cheio de dificuldades, que só nós enfrentamos dificuldades. Aí eu logo rebusco a história da imigração, da colonização aqui em Estrela. Sabe quantas famílias vieram para cá, Elton? 2.800 famílias, que se estabeleceram entre o Arroio Estrela e o Arroio Boa Vista. Há 200 anos? Desde que iniciou a colonização Estrela, em 1856, até 1920, nós recebemos 2.800 famílias. É muita família. E se estabeleceram em lotes que foram demarcados por Antônio Vitor de Sampaio Mena Barreto, né? E o Vitorino José Ribeiro, que era o padrasto dele. Então a colônia Estrela foi criada, né, em 1856 e passou a receber colonos que residiam em São Sebastião do Caí e em São Leopoldo. Vieram para cá e foram se estabelecendo nesses lotes. Foi uma colônia criada com autorização do governo do Império, na época, e foi recebendo esse pessoal aqui, que era só Mata Virgem. Então, quando alguém se queixa hoje, eu penso, não está olhando o legado. Não está olhando para trás. Não, está olhando o legado que recebeu. É que a gente que dificuldade eles tiveram. Eu não sei se nós encerramos o assunto do memorial. Do memorial eu só estava concluindo que muitas pessoas fizeram doações, né? Muitas famílias importantes. Então agora é da comunidade, eu tenho a honra de ter feito parte desse processo e estou muito feliz, né, que a comunidade comprou a ideia e está bem utilizando esse espaço de cultura e memória. Só não fizemos o nosso bate-papo aqui lá dentro, porque eles têm um curso lá. Eu acho que é pertinente que a gente venha para cá, com todo respeito ao memorial, tá? Aqui tá bonito também. Aqui é bonito, aqui né? Tem muita na história, natureza, né? Muita história. Tem tanta história que tu falaste uma coisa antes. Gente, eu estou falando um pouquinho mais baixo porque eu estou muito perto da câmera aqui e eu tenho que ficar segurando, pode bater um vento e cair tudo aqui. Né? E eu, por natureza, para raciocinar, eu falo alto. E deve continuar assim. Fique à vontade. A gente já teve um programa que a gente conversou sobre isso, sobre livros, que nós vamos falar ainda sobre isso. Tá, gente? A gente vai falar sobre isso. Hoje é 16 de julho, está em torno de 2 horas agora, 14 horas. Estamos aqui na Praça Mena Barreto e ele falou Santuário Santo Antônio. O que é Santuário isso? Santo Antônio. Se vocês olhar lá no fundo, onde está vindo um senhor lá é a porta do santuário. Santuário Santo Antônio. O que é o Santuário Santo Antônio? A paróquia Santo Antônio, a criação da paróquia Santo Antônio, ela se confunde com a própria história do município. A paróquia Santo Antônio nasce antes do município de Estrela. 2 de abril de 1873. Então é instalada a paróquia Santo Antônio e Estrela ganha a condição de freguesia de Santo Antônio de Estrela, que foi um passo decisivo para a emancipação. A emancipação ocorreu em 1876, mas naquela época era muito importante, Elton, que a localidade recebesse uma paróquia. E aí era um passo decisivo para ganhar a condição de emancipação. Tanto é que as localidades disputavam muito junto ao clero a instalação da paróquia. Isso eu entendi. Desculpa. Mas por que se tornou um santuário? Pela importância da história dessa igreja, né? Porque, veja bem, a partir da paróquia Santo Antônio, como Estrela tinha uma área muito grande, e a partir daqui os padres se dirigiam a todas essas regiões, até Garibaldi, como paróquia, organizando as capelas. Capela de Encantado, Lajeado, até Poço das Antas, Teutônio, eram os padres que ficavam aqui, né?
eram os padres que vinham para trabalhar aqui na paróquia Santo Antônio, né? Inclusive a casa paroquial era aqui onde... Aqui embaixo, onde está instalada a cervejaria Polar hoje. Então, em 1903, o clero elevou a categoria de santuário à igreja Santo Antônio aqui de Estrela, né? E desde então é o santuário Santo Antônio, né? Um prédio, uma igreja que foi construída e que foi restaurada muitas vezes e recebeu muitos objetos que vieram, os sinos vieram da Prússia, né? As imagens que tem, né? Muitas vieram da Europa para cá. Os primeiros padres vieram da Europa também? Os primeiros padres eram franciscanos. Brasileiros? Os 50, não, todos de origem alemã. Todos de origem Todos. Estrela é essencialmente alemão ainda? Não, Estrela, na verdade, a identidade cultural de Estrela é muito interessante, né? São os portugueses que vieram para cá, que instalaram a primeira sede da Fazenda Estrela em 1800. Com eles... famílias? Sim, instalaram as fazendas. Né? A primeira fazenda Estrela foi instalada em 1800. Né? Foram os irmãos Teixeira que vieram para cá. Né? João e José Inácio Teixeira. João organizou a fazenda Estrela e José organizou a fazenda em Lajeado. E a partir dessa fazenda vieram também peões, pessoas que vieram para trabalhar. Né? E além disso vieram pessoas escravizadas. Muitas pessoas escravizadas. Chegou um dado momento que a população de Estrela negra era maior que a população branca. Branca portuguesa. Branca portuguesa. Né? Porque o que acontece? Com a chegada dos portugueses, os índios que habitavam essa região, eles foram se afastando, né? Foram se distanciando desses centros mais tomados pela população portuguesa. Eles vieram de Florianópolis, esses primeiros portugueses. Né? Vieram de Florianópolis. Via fluvial. Tudo via fluvial. Né? Até os anos 1960 era tudo por rio, muito pouco por estrada de rodagem. Era tudo rio, era tudo pelo rio. E então eles vieram para cá, habitavam os índios aqui, e com a chegada desses portugueses, os índios acabaram se afastando, se distanciando. E a primeira atividade econômica aqui era extrativista, de madeira, que era cortada e que por lanchões eram levados até Porto Alegre, né, que era um centro consumidor de madeira. Então assim se iniciou a primeira atividade, né, econômica do município de Estrela, a partir dessa fazenda, que estava situada ali onde a casa, o museu da família Schink hoje. Ali é o Marco Zero de Estrela. Né? Então, a partir de 1856, o Vitorino José Ribeiro organiza a colônia alemã. E a partir de 1875 começam a chegar italianos, mais por Roca Salles, ali por, né, descendo de Garibaldi, então essa região mais se estabelecendo os italianos. Então eu tenho dito que a nossa identidade cultural, muito embora a predominância dos alemães, ela é, em certa medida, dos índios, que tem a sua história anterior, mas que tem a história. Os índios se misturaram com os brancos? Misturaram. Os índios, os portugueses, os negros, os alemães e os italianos. Os alemães e italianos, eles usavam... quando eles chegaram aqui não tinha mais escravos, né? Olha, quando eles chegaram aqui ainda tinha escravos, sim. Mas eles chegaram justamente para substituir isso, né? Porque havia uma pressão internacional muito grande. Para que o Brasil infelizmente o Brasil foi o último país, não sei se foi o último, mas deve ter sido um dos últimos. E aí o que acontece? Por exemplo, aqui no Santuário Santo Antônio, quando se recebeu a notícia, né, da Lei Áurea, houve grandes festejos. E ainda nós tínhamos, inclusive,
eu relato isso no meu próximo livro. Que nós vamos falar Nós na próxima, tínhamos- na próxima parte, vamos falar do teu livro. nós tínhamos ali, naquela época, ainda cerca de 30 escravos residindo na área da paróquia. E que imediatamente após a Lei Áurea, eles receberam então, a alforria. E eles então, eles foram residir ali no bairro Oriental. E alguns desceram pelo rio Taquari e foram trabalhar em portos, e alguns foram a Porto Alegre. Esses foram trabalhar em portos em busca de uma oportunidade de ganho, né? De emprego. Então eles faziam esse trabalho duro de carga e descarga dos barcos, a gasolina, a vapor. Então eles faziam esse trabalho. E outros foram residir no bairro Oriental, e outros então ainda foram para os cafundós, que eram essas regiões mais distantes possíveis, né, do núcleo urbano da cidade. E esse pessoal que foi residir aqui, os negros que foram residir aqui no bairro Oriental, é bem interessante que eles vinham para a vila realizar os trabalhos mais difíceis, né? Então, assim, é uma história de muito sacrifício, né? Mas se integraram à vida comunitária da cidade, né? Atuando na cultura, né? Dança, nos esportes, nós temos muitos nomes importantes, né? Então eles acabaram com o tempo também, né, conquistando uma dignidade, uma importância muito grande. Por isso que eu sempre cito essas 5 etnias como, de alguma forma, fazem parte da história do município. Italiano, negro, alemão, índios e portugueses. Índios e portugueses. Porque nós não podemos... hoje nós temos uma aldeia indígena em Estrela, a aldeia Caingangue, né, organizada. A origem deles, Caigangues, era aqui. Caigangue, sim, nós tínhamos também. Eles eram mais índios nômades, né? E circulavam de acordo com a época do ano, de acordo com as estações e a disponibilidade de alimentos. Eles não eram muito parados, sabe? Então eles faziam assim, certos movimentos no sentido de garantir a subsistência das aldeias, né? Alimentação e tal. Então, mas hoje nós temos essa aldeia Caingangue aqui, em Estrela, que ela é criada por lei federal, né, desde 2010. Inclusive com uma escola lá, né? Uma escola funcionando lá. Uma escola estadual funcionando. Que maravilha, que maravilha. É, muito interessante. Então a gente é um pouco... Olha aí, tu deve ter, sabes mais sobre os índios também, mas é uma boa para nossa mídia aqui, saber que tem escola Desde 2002 tem escola. Não tem ideia quantos... Claro, assim, começou numa escolinha, o nome da aldeia é Morada dos Coqueiros. Começou numa pequena escolinha e hoje é uma escola lindíssima. É uma escola grande, enorme. Eu fui visitar lá outro dia, fiquei assim, maravilhado com o trabalho que os professores, com o trabalho que a comunidade realiza a partir da escola. A escola, o centro é tipo uma grande arena, né, com uma arquibancada ao entorno e, né, uma arena no meio onde acontecem as diversas atividades, seja do aprendizado regular, quanto das atividades relacionadas à cultura indígena, né? É muito interessante. Que bacana. A RDK tem que ir lá, né? Eu sou parceiro para ir junto contigo. Então no final já vamos marcar uma ida para lá. Vamos lá. Né? E tem pessoas muito, muito cultas lá. Acredito. Pessoas... Afinal tem escola, estão estudando. Tem pessoas assim que têm uma integração, um trabalho comunitário muito forte. Que bacana. É muito interessante. Mesmo Estrela conhece pouco essa história. Pois é, tu tá me dando uma ideia, porque tu passa lá no asfalto, tu vê aquilo lá, diz, o que é isso, né? As pessoas não sabem o que é. Voltamos amanhã para a parte 3. Não tem quantidade de partes aqui, depende, vamos seguindo em frente aqui, tem que aproveitar a cultura desse homem, gente. Vale a pena falar com o Ailton. Tá, gente? Até amanhã.